Paz do Senhor, igreja. Amém. Você que nos acompanha pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui hoje mais uma noite experimentando a glória de Deus e nós queremos ouvir ainda o Senhor falar conosco essa noite. Dentro de tudo que já foi falado, foi cantado aqui, eu quero compartilhar uma mensagem com os irmãos dentro do tema do bimestre. Aliás, para quem não sabe, hoje é o dia em que nós estamos encerrando o tema do amor que transforma, desse bimestre. Durante 2 meses estudamos, falamos, conversamos, pregamos sobre o amor que transforma. E a partir do próximo domingo, na ceia do Senhor aqui, estaremos reunidos, estaremos com um novo tema aqui para os próximos meses. E os irmãos vão ver que é um tema muito relevante e que ele é uma continuação daqueles que foram transformados, amém? Então a partir da semana que vem, você que vai estar conosco aqui na ceia, pela manhã, pela noite, são 2 cultos que nós fazemos aqui na DR, estaremos pregando então sobre o novo tema, os irmãos vão ter oportunidade de ver aqui aquilo que o Senhor tem para nós. Mas antes, concluindo então, para o que fomos chamados, dentro desse tema do amor que transforma, dentro de tudo aquilo que foi falado, tivemos diversas pregações aqui tão boas. Ontem pela manhã estivemos aqui reunidos também com os diversos ministérios para uma manhã com Deus, falamos sobre como é importante ser transformado para transformar. E a pergunta que eu acho que ela ecoa nos nossos corações, e é uma pergunta também que eu acho que ela não pode encerrar agora só nessa temática, mas ela precisa ficar no nosso coração, precisa ficar latente na nossa mente. No dia de hoje, a reflexão que eu quero trazer é: se nós alcançamos esse amor que transforma, se nós fomos transformados pelo amor de Deus, será que nós realmente estamos sendo transformados? E eu acho que essa é uma pergunta que ela persegue o crente, o cristão, durante toda a sua vida. Nós estamos de fato sendo transformados? Como pessoas, como indivíduos, nós estamos sendo transformados? Como igreja, como família, nós estamos sendo transformados? Então, se nós estamos pregando sobre esse amor que transforma, essa é uma pergunta desconfortável, incômoda, até porque ela nos confronta. E ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de conhecer a verdade sobre si mesmo, Então, a pergunta que eu faço hoje é: em qual nível, até onde você foi transformado até aqui? E aonde mais você quer ser transformado? E às vezes esse eco, essa voz, ele parece ser interno, parece produto interno do nosso ser, da nossa alma, algo que grita dentro de nós quando nós somos convertidos, ou quando nós começamos a frequentar uma igreja. Mas a verdade que eu quero trazer para os irmãos hoje é que não faz efeito nenhum e não tem sentido nenhum se essa pergunta ficar só dentro de você, do seu coração. Porque eu posso vir à igreja, continuar frequentando e dizer verbalmente que eu fui transformado, mas a minha conduta, a minha direção, a forma como eu trato as pessoas não mudou em nada. Então a reflexão hoje é: se fomos transformados, se esse amor transforma a nossa vida, como nós estamos? E isso confronta muito do discurso religioso que existe hoje em dia. Você provavelmente já disse isso, ou já ouviu alguém dizendo assim: eu não preciso provar nada para ninguém, Deus conhece o meu coração. E aí a gente vive assim, achando que não precisa provar nada e que se está tudo bem escondido com Deus, então eu vivo aqui na igreja sozinho, independente de quem acha que eu estou bom ou não. Mas o que eu vejo na Bíblia, o que nós vamos ver é que esse discurso não é muito evangélico. Porque quando eu pego, por exemplo, a palavra de João Batista, quando ele começa a pregar, abrindo o caminho para Jesus, quando Jesus inicia seu ministério, a palavra diz que João Batista vem abrindo o caminho. E a pregação de João Batista é dura, é firme, em Lucas capítulo 3 e no verso 3. Olha só como João Batista começa então a sua pregação em Evangelho de Lucas, no capítulo 3 e no verso 3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João, ele foi direto, ele foi enfático às multidões que vinham a ele, e ele não trazia palavras agradáveis, nada de massagear o ego. Ele era cirúrgico. João, quando ele foi pregar, vocês veem que ele fala sobre o arrependimento para o perdão dos pecados. Então a mensagem que nós vemos em João é uma mensagem que traz o arrependimento.
E continuando dentro desse texto mesmo, no capítulo 3, o verso 7 e 8, ele continua dizendo: então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Só até aí. Então o que João está dizendo é simples, mas ele é muito profundo. Arrependimento verdadeiro tem evidência. Se existe arrependimento, existe evidência na sua vida. Não adianta ser um comprometimento verbal. Eu me arrependi, eu arrumei a minha conduta, e eu estou indo para a igreja agora, e isso se expressa apenas no que eu falo, mas não se expressa na minha vida, em como eu ajo. Então a ideia de que eu não preciso provar nada para ninguém, ela cai por terra aqui, quando João nos mostra que é necessário que o cristão, ou aquele que teve um encontro com Cristo, demonstre frutos do arrependimento. Não basta só ser arrependido. Segundo a pregação de João Batista, além de se arrepender, é necessário que você dê frutos que demonstrem esse arrependimento. E isso é uma verdadeira mudança de rota. E por que eu acho que essa mensagem de João Batista é extremamente atual, e ela traz alguns significados para nós ainda hoje? Porque muitas vezes a gente pode ter a impressão de que fruto de arrependimento é só performance. Fruto de arrependimento é só o fato de eu ir para a igreja e postar no Instagram que eu estou na igreja. Postar talvez no dia da ceia, o cálice da ceia. O fato de mostrar que eu estou transformado, e que eu estou transformado talvez possa ser algo extremamente superficial, apenas na camada onde as pessoas olham para mim. Então a ideia de que eu vou para a igreja agora, eu estou fazendo alguns rituais que mudaram um pouco a minha rotina, podem trazer o engano de que eu fui transformado, quando na verdade ainda não fui. Então quando João Batista ele está pregando sobre arrependimento, ele nos mostra que esse arrependimento precisa ser expresso não apenas interiormente, mas dentro daquilo que está no meu interior. E a gente só consegue saber o que há no interior por a gente ver o que há na habitação. Existe uma hoje na escola dominical nós estávamos conversando sobre isso. Existe uma pregação do pastor Douglas Gonçalves, do Tidascope, em que eles falam sobre o hábito do espírito. E ele diz algo muito interessante. Ele fala: determinada região do Brasil, ou uma família, você vai conhecer pelos hábitos que ele tem à mesa. Talvez tem gente que gosta de tomar café à noite, tem gente que gosta às vezes de fazer algum tipo de piada. Família, quando se reúne, sempre tem algum costume. Você sabe quem são as pessoas daquela família, dependendo dos costumes que ele tem, costumes regionais, ou os hábitos que eles possuem. A mesma coisa, nós somos assim com Deus. Você pode ser conhecido aí fora como cristão, não porque você vai à igreja, mas dependendo dos hábitos que você possui. O hábito demonstra a habitação, demonstra quem está dentro de você. E esse arrependimento, esse fruto de arrependimento, ele precisa ser muito bem entendido, porque senão a gente passa a ser meramente ativistas religiosos. Então eu me converti, abandonei a bebida, abandonei a droga, abandonei a vida de prostituição, mas isso precisa ser muito bem expresso na forma como eu lido com a minha esposa, com a minha família, com meus filhos, se eu sou um bom funcionário no meu trabalho, mas muito além disso, porque ser cristão não é só ser um bom cidadão, mas na forma como eu me relaciono com Deus, na forma como eu encontro em Deus a direção para tocar a minha vida. Antes, se eu era motivado pelo dinheiro ou pelo sucesso, se as coisas na minha empresa dependiam do lucro que aquele negócio me dava, agora eu sou direcionado por Deus, por aquilo que Deus me direciona, pelo Espírito de Deus falando no meu coração. Então a vida do cristão, a vida do crente, a vida de quem encontrou com Jesus, teve um verdadeiro encontro com Cristo, teve um verdadeiro encontro com o amor de Deus, passa a ser transformado nas camadas mais profundas do nosso ser, do nosso coração. Numa simples decisão de tomar um caminho diferente para o trabalho, desde uma oração por cura, uma oração por libertação. Enfim, e se isso não ficar muito bem entendido para nós, o que nós vamos ser é apenas, como eu disse, ativistas religiosos. Nós vamos vir à igreja todos os domingos, toda quarta-feira, a gente vem aqui, bate o cartão, a gente faz o que tem que fazer. Se eu sou músico, eu toco, se eu sou cantor, eu canto, se eu opero no som, eu venho aqui, fico na câmera, no som. E aí eu tenho a impressão que eu estou a vida inteira aqui em ciclos e nunca consigo ser de fato transformado.
isso vai gerando em nós um desgaste, um esgotamento emocional e espiritual. E é por isso que tantas pessoas hoje estão adoecidas, porque não encontram um propósito naquilo que fazem. A gente passa a vida inteira talvez na igreja servindo, ou pensando que está servindo, vindo aqui para cumprir um ritual, mas aí parece que eu estou cansado o tempo inteiro, estou desanimado, e talvez passar a vir para a igreja se torna um fardo, e aí a gente fala, vou para a igreja porque tem que ir, né? Eu tenho que cumprir a escala. Enfim, a gente passa a ser dessa forma algo diferente do que o Evangelho nos propõe. Porque quando eu olho para João 4:23, quando Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana, ele diz que o Pai está em busca de adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não disse ali que ele precisa de um bom músico. Jesus não disse que ele precisa de um bom violonista. Ele precisa de um adorador que saiba tocar. E não de um cantor ou de um instrumentista que saiba adorar. E veja a diferença disso. Porque se eu tenho na minha igreja um músico, por exemplo, um tecladista, que ele é muito bom, e ele também sabe adorar, significa que tecnicamente ele é bom, ele toca por aí, ele sabe, e ele também sabe esse estilo musical gospel, ele também sabe tocar aqui. Mas o que Deus está procurando não é um bom tecladista que saiba adorar, mas um adorador que saiba tocar. Independente se ele é bom ou não, porque um adorador, se ele é cantor ou se ele é um pregador, um palestrante ou um cantor, ele precisa de um púlpito. Ele precisa de um público batendo palma para ele. Ele precisa de algo que vai fazer com que aquela mensagem seja relevante. Agora o adorador não. O adorador, ele no secreto, dentro do quarto dele ele canta, ele louva, ele evangeliza, ele pega o ônibus e aonde ele está, a bênção do Senhor o acompanha e a presença dele é marcante pela forma como ele foi transformado. Então o Senhor não está atrás, na verdade, de bons técnicos para a igreja, de pessoas que saibam executar tarefas, mas o Senhor está atrás de adoradores que possam executar tarefas. E quando a gente inverte essa lógica, o que acontece é exatamente um serviço mecânico no culto. A gente passa a ser pessoas que nos encontramos com o Senhor, talvez tivemos um arrepiozinho, tivemos um momento de encontro com Deus, mas aquilo não gerou uma transformação profunda, mas gerou talvez só na camada superficial, a forma como eu me relaciono e talvez os lugares para onde eu ia. Eu deixei de ir para a balada, eu deixei de ir para o bar e no domingo agora eu vou para a igreja. Mas ainda dentro de mim, dentro do meu coração, algo precisa ser transformado. E aí a gente fica vivendo assim, ciclo atrás de ciclo, tentando entender por que eu estou desanimado. Essa reflexão, ela é muito importante e o Senhor me trouxe ao coração, porque é algo que deveria ser comemorado por nós, por mim, pela igreja, mas me trouxe um pouco de peso e tristeza. É que nos últimos dias eu vi, no Instagram viralizou até um vídeo de uma moça, o G1, até a Globo fez uma matéria também sobre os crentes, e a ideia de como o evangélico ou a igreja ficou pop no Brasil. A ideia de que agora a moda é influenciada pelos evangélicos. Então antigamente era vergonha, né, ser crente. Você ia para a escola, adolescente, às vezes tirava sarro e tal. Hoje em dia não, hoje em dia é pop. Isso tudo estão nos números que a gente vê nas redes sociais, no que a gente vê na sociedade. O gospel, ele ganhou força na cultura brasileira. A gente tem a Rede Globo, por exemplo, passando especiais de Natal, de Páscoa, passando muitas vezes shows gospel, né? A gente tem o tempo inteiro a igreja evangélica virando pop nessa cultura que antes era secularizada e agora parece que está tudo misturado. Então no Spotify, se você for analisar, você vai ver que uma das músicas mais ouvidas no Brasil inteiro são músicas gospel. Você provavelmente deve conhecer alguém que nem é crente e que fala, eu gosto de ouvir louvor, eu gosto de ouvir essas músicas, me faz bem. Se você for analisar também, você vai ver que vários influenciadores do Instagram são também gospel e agora ditam a moda, ditam a cultura. Então a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, parece que a cultura agora virou ser gospel. É legal ser gospel, é pop ser gospel. E dentro disso tudo a gente vai vendo que na camada superficial da sociedade parece que está tudo legal. O evangelho atingiu aquilo que ele esperava. As comunicações, a televisão, o rádio, a internet, está falando que tudo bem ser crente. Estão fazendo matérias, estão fazendo filmes sobre nós. E parece que está tudo bem. O livro, por exemplo, Café com Deus Pai, que virou um fenômeno. Pessoas no meu trabalho, por exemplo, que nem são crentes, mas têm lá religiosamente, lê todo dia e gosta daquilo.
Então vocês veem que vídeos no YouTube vão bombando, posts cada vez mais religiosos no Instagram, no Facebook, pessoal que posta versículo completamente às vezes fora do contexto, mas numa boa vontade vai lá e posta um versículo. Então agora a ideia é que os evangélicos viraram pop. E segundo o censo do IBGE, irmãos, isso é estatístico, o censo do IBGE que já está defasado porque era de 2010, ainda os católicos eram predominantemente maioria no Brasil, agora nós pela primeira vez na história teremos a igreja evangélica como maioria no Brasil. Mas algo que deveria ser comemorado, por mim, me trouxe um pouco de peso e tristeza. Porque apesar de agora os evangélicos serem maiorias no Brasil, segundo os dados do IBGE, não me parece que o Brasil está sendo muito bem transformado. Não me parece que a conduta que eu vejo quando eu saio daqui no mundo por aí afora, são de pessoas transformadas. Então quem são essas pessoas que estão respondendo os dados do IBGE? Pessoas transformadas ou pessoas que vão à igreja? Será que o evangélico agora virou antigo católico? Antigamente, se você parasse e perguntasse se alguém na rua se ela tinha religião, era comum alguém falar que era católico, mas não é praticante. Vai uma vez por ano na missa. Hoje em dia virou o oposto. A pessoa é capaz de responder que é evangélico, mas não vai na igreja, ou vai a alguma igreja, não tem tanto compromisso, não tem tanto relacionamento. Então o evangélico, a ideia de que virou cultura no Brasil, apesar de parecer que é legal, isso é uma boa referência, me traz preocupação, porque a impressão que eu tenho é que o mundo, o inimigo está tomando o discurso evangélico para falar, tá bom, até aqui é o limite de vocês. A impressão que eu tenho é que ser pop e ser evangélico para o mundo, está tudo bem desde que não haja transformação, desde que não haja arrependimento, desde que não haja perdão de pecados. E é um discurso cada vez mais nos púlpitos brasileiros, em defasagem também. Perdão de pecados, arrependimento. E é o que João Batista começou antes de Jesus começar o seu ministério. Arrependam-se. E João Batista, nessa mensagem, ele é tão enfático que ele fala, vocês pensam que porque Abraão é pai de vocês vão ser salvos? E ele está falando exatamente para alguém que é religioso, porque para os judeus, o fato de virem da linhagem de Abraão, já era fato de ter conexão com Deus, então eu não preciso fazer muito esforço. Eu sou filho de Abraão, eu sou judeu, eu sou salvo. E essa lógica agora, depois que Jesus vem e o véu se rasgou, está aberto a todos nós agora o evangelho, entra também na cultura da igreja brasileira. Se eu estou na igreja, se eu faço parte desse rebanho, a hora que o Senhor vier buscar, eu vou estar no meio ali, no meio da muvuca, eu vou estar junto, misturado, talvez eu suba também. E não traz de nós essa responsabilidade cristã de todos os dias estar acendendo a chama que existe no coração de nós. Então a gente espera a semana inteira, talvez, para vir no domingo, ou um dia da semana que vai ter um culto abençoado, para poder chorar e se emocionar. E aí na segunda-feira a gente passa a viver de novo toda aquela vida, aquela vida pecaminosa que a gente vive. Tem um filósofo, que os irmãos conhecem, o Luiz Felipe Pondé, ele tem algo que ele fala que eu acho muito interessante, que a sociedade contemporânea está mais preocupada em parecer do que ser. E isso de fato entrou também na sociedade cristã. Porque é muito mais, talvez, importante você postar que está na igreja do que você de fato ser igreja. É mais fácil você postar que está ouvindo um louvor do que de fato cantar algo no quarto ou no carro e ser transformado por aquilo. Então a impressão que eu tenho é que o tempo inteiro nós estamos querendo mais parecer do que realmente ser igreja. E isso é o que está acontecendo na nossa sociedade. Agora, o evangelho, por natureza, o que Paulo apresenta para nós, o que Jesus apresenta para nós, o que a Bíblia nos apresenta, é que o evangelho é completamente contracultural. O evangelho não se insere na cultura do mundo. E nós vemos isso durante tantos episódios na Bíblia. O evangelho não aderiu, por exemplo, aos costumes do Império Romano. O evangelho não aderiu aos costumes gregos. E a gente vê Paulo, Pedro, Tiago escrevendo as suas cartas sobre isso, sobre como a igreja não pode ser cultural, porque o mundo desse século jaz o maligno. O Senhor nos trouxe para esse mundo, para ser sal da terra, para fazer a diferença, mas o que está acontecendo, o inimigo está fazendo a gente pensar que nós estamos influenciando o mundo, porque a gente está na Rede Globo. Irmãos, é necessário voltar um pouco para os princípios básicos daquilo que o Senhor quer nos ensinar na Bíblia. O amor que transforma não está preocupado com o que você parece ser, mas está preocupado com o que você é de verdade. O amor que transforma
não é aquele que você mostra no Instagram, não é aquele que você quer parecer legal, mas o amor que transforma é aquele que te pega num dia ruim e te traz alívio, te traz alento. O amor que transforma é aquele que ainda batiza pessoas no ponto de ônibus, é aquele que batiza com o Espírito Santo crentes que buscam o Senhor de manhã, durante o seu devocional, aquelas mulheres lavando a louça, homens cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, e sentindo a presença de Deus, num simples compartilhar a mesa. O amor que transforma, não nos transforma superficialmente, mas transforma as nossas relações. E o que o Novo Testamento vai nos trazer então, é que essa transformação é chamada de metanoia. Metanoia é um termo grego usado para mudança profunda, de mente e direção. É quando Deus invade o coração de tal forma que afeta o caráter, os hábitos, os relacionamentos e até o propósito da sua vida. O amor que transforma não deixa ninguém no mesmo lugar, porque não é sobre perfeição, mas é sobre direção, é para onde nós estamos indo. Então o amor que transforma de fato, ele tira você de um lugar e te coloca em outro. E se ele não está fazendo isso, é porque talvez você não foi tanto transformado assim, quanto você pensava. Mas dentro dessa mensagem ainda do que João Batista traz, tem 3 pontos que eu acho que se destacam, para nós identificarmos se realmente estamos sendo transformados pelo amor. Arrependimento, mudança de direção e produção de novos frutos. O arrependimento de uma vida de pecado, uma vida que talvez me levava a ser alguém que eu não queria ser, que eu não era. O arrependimento de entender que eu sou um pecador diante de Deus e que eu preciso de Jesus para alcançar a salvação e um propósito de vida. A mudança de direção, porque sem perceber eu estou num caminho em que eu não encontro satisfação, em que eu não encontro prazer, e a partir do momento em que eu me encontro com Cristo, Ele muda a direção e me faz andar para o céu de glória em glória. E a produção de novos frutos, porque com arrependimento, como João Batista diz, é necessário que hajam novos frutos brotando em nossa vida. Então, além de você simplesmente parar com os vícios que você tinha, você passa a gerar transformação em outras pessoas. Você passa a carregar algo do Espírito Santo na sua vida, que pode abençoar. Então, você que talvez dava trabalho para a sua família, agora passa a ser o maior exemplo na sua família. Você que talvez era o pior funcionário da empresa, agora passa a ser o melhor funcionário da empresa, porque houve uma mudança de rota, uma mudança de direção. Esse é o amor que transforma. E se fosse usar um exemplo bíblico, talvez um dos melhores exemplos bíblicos para ver alguém que foi realmente transformado pelo amor, seria o apóstolo Paulo, que antes era Saulo e depois virou Paulo. Eu quero então compartilhar com os irmãos um pouco sobre a vida de Saulo. Porque antes dele ser Paulo, era Saulo. E quem era Saulo então? A Bíblia vai nos dizer que Saulo era um homem judeu, muito religioso, extremamente religioso, fariseu, e um homem extremamente sábio, inteligente, letrado, e ele mesmo escreve que era um exímio conhecedor da lei. Então um homem que conhecia a lei de Moisés, um homem que era estudado, um homem inteligente, um homem sábio, mas extremamente também cruel e frio. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, o livro de Atos vai nos apresentar esse homem como alguém que testemunhou um homicídio. E não só testemunhou, mas segurou a roupa daquelas pessoas para que elas pudessem cometer aquele homicídio. Então, o Paulo que nós conhecemos, quando era Saulo, antes de ser transformado e antes de encontrar esse amor, carrega um peso, carrega uma vida completamente contrária àquilo que a gente encontra nas cartas. Eu quero ler com os irmãos então Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60. E essa é a primeira referência que a gente tem então a Saulo na Bíblia. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor,
não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Veja, Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que vai morrer pela causa do evangelho, está nesse momento sendo apedrejado, sendo fuzilado, sendo naquele momento executado, porque de acordo com a lei era aquilo que deveria ser feito, e Saulo está testemunhando tudo. Só que os homens precisavam tirar suas capas naquele momento, e deram para o jovem que estava mais próximo, segura aí. E a Bíblia diz que Saulo segurou isso e testemunhou tudo aquilo. E o texto continua em Atos capítulo 8, verso 1. Atos 8 e 1, depois que termina esse capítulo 7, ele diz: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Veja, então, começa a perseguição com os cristãos. Saulo está ali testemunhando tudo, não só testemunhando, mas o texto diz que ele consente com aquela morte, ele está de acordo com aquilo que está acontecendo, e esse é um retrato de um homem que vive em nome de Deus. Saulo não era alguém que ateu, Saulo não era um homem agnóstico, Saulo era um homem religioso, Saulo era um homem de Deus, um homem que foi treinado aos pés de Gamaliel, um homem que dentro da cultura judaica fazia parte da elite da cultura judaica, fazia parte dos fariseus, dos maiores estudiosos da lei. Saulo é esse homem, um homem que carrega o peso ou talvez o título de ser um homem de Deus, e em nome de Deus consente com a morte do primeiro cristão mártir na história. Ele está ali diante de Estevão e vê Estevão então sendo morto, mas faltava algo no coração de Saulo, faltava um amor que transforma de dentro para fora. Saulo, apesar de ser extremamente legalista, Saulo, apesar de ser extremamente religioso, estava ali, mas faltava Deus na vida de Saulo, faltava um pouquinho de sal, que seria lançado logo em seguida. Saulo, ele está tão envolvido com a religião, os irmãos veem que nesse capítulo 8, a palavra diz que depois disso começa então a perseguição, alguns ficam ali em Jerusalém, mas a maioria dos cristãos agora começam a se espalhar, começa uma pequena diáspora aí, dos cristãos se espalhando pelas outras regiões, e o que Saulo vai fazer? Ele vai pedir cartas para que ele possa perseguir e matar esses cristãos. Saulo, ele vai até Jerusalém pedir para ir a Damasco, ele pede cartas de autorização para chegar nas sinagogas e ver se tem algum cristão e prender os cristãos. Então Saulo é alguém que executa pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que naquela época ainda estava muito fresca a ideia da ressurreição, do Cristo, que se chamava de Deus, desse homem que morreu na cruz, e dizia que era o próprio Deus. Para os judeus isso era uma afronta, uma heresia, mas para nós é palavra de vida. E naquele momento, então, Saulo agora pede essas cartas, e nós vamos ler, eu quero ler com os irmãos, Atos 9, capítulo 1 ao 2, para ver como que estava a direção de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Só até aí. Veja que nessa época ainda os cristãos não eram chamados de cristãos ainda, eram os do caminho, aqueles do caminho, o caminho que agora era o próprio Cristo que tinha dito que ele era o caminho. Então os cristãos ainda sendo chamados de os do caminho, né? E Saulo ainda Saulo, o texto é muito claro em mostrar que ele era um homem ávido pela violência, pelo ódio, ele respirava ameaças contra os cristãos. E talvez isso nos faça refletir um pouco, porque não é porque estamos num ambiente religioso que fomos transformados por Deus. Não é porque pertencemos a uma igreja ou uma denominação que nós podemos destilar ódio aí pela internet, ou desejar a morte de pessoas, e ser frios e calculistas, vingativos. Paulo era um homem religioso, assim como muitos de nós, religiosos, mas no íntimo ainda sanguinários e cruéis. Saulo ainda seria transformado, e é isso que a gente vai ver a partir do próximo texto, porque o versículo 3 continua, e nós vamos ler Atos 9, do 3 ao 9. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue?
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Saulo se depara com o próprio Cristo. Saulo agora vai ter um encontro com o amor. A palavra diz que ele vê um clarão, vê um grande brilho, e em uma outra referência vai dizer que ele até caiu do cavalo. Ele cai nesse momento, e ele tem esse encontro com Cristo, ele tem esse encontro com Deus, que agora já é ressurreto. E a luz é tão intensa, que ele fica cego por 3 dias. E é interessante porque a transformação começa aqui. E na filosofia, existem diversos estudos, e muitos vão ouvir falar, que a ideia de trazer a visão, os olhos, pode ser uma nova percepção de vida. Então, diversos filósofos na história já escreveram sobre como os olhos, eles são, as janelas da alma. Os nossos olhos são, na verdade, aquilo que expressa o que está dentro de nós. E a primeira coisa que acontece com Saulo, ele fica cego durante 3 dias. A sua visão, a sua percepção é alterada. Isso me fez lembrar até da alegoria da caverna de Platão. Para quem nunca viu, quem já viu na escola, nas aulas de filosofia, o professor dizia que existia um homem, então, segundo Platão, que vivia numa caverna, e aquele homem que vivia na caverna, ele via apenas sombras numa parede, numa caverna. E aquelas sombras que existiam ali, para ele era o mundo, porque ele nunca saiu da caverna. Então aquele homem estando dentro, ou aqueles homens estando dentro de uma caverna e crescendo dentro daquela caverna, para eles o mundo é uma caverna, uma pedra gigante onde eles estão presos. A partir do momento que um homem sai dessa caverna, ele tem a visão real do que está acontecendo no mundo, ele não vê mais as sombras, mas ele está vindo no mundo real, os olhos dele doem, porque agora ele está vendo a luz do sol, agora ele está vendo a realidade. Então a ideia de que os olhos vão nos mostrar uma nova perspectiva, para que o velho homem morra e o novo homem nasça, vão nos trazer essa ideia de que a nossa visão, independente de quem você é, muda a partir de um encontro com Cristo. Aquilo que você entendia, eu tinha como conceito antes de encontrar com Cristo, passa a ser ressignificado quando você encontra com Cristo. É esse amor que transforma, que vai transformar também a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente enxerga tudo, na perspectiva do cristão. Então Saulo, ele está agora praticamente nascendo de novo. E não se trata apenas de uma cegueira carnal, mas também espiritual. Saulo é um homem que está perseguindo cristãos, um homem sanguinário que agora está cego, e era um homem que gozava de prestígio, que vai escrever depois que era o melhor entre os seus estudiosos, o melhor aluno de Gamaliel, era um homem dotado da lei, que sabia de tudo, ou seja, um homem que não precisa de ninguém, agora está cego, precisando que deem a mão para que ele chegue em algum lugar. Um homem que antes era algo na ascensão social, agora precisa de alguém para guiá-lo, até para ir no banheiro, quem sabe. Saulo, então, nessa forma, humilhado, ele teve esse encontro com Cristo, e a ideia também de que ele cai do cavalo, nos traz, talvez, nos denota a percepção de que, encontrando com Cristo, encontrando com esse amor que transforma, muitos de nós vamos ter decepções, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente vai encontrar com Cristo e vai ser só bênção, e a nossa vida vai ser transformada e tudo vai dar certo, eu vou começar a ganhar dinheiro, vou ter mais filhos, vai ser uma bênção. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, primeira coisa que acontece é que nós nos conhecemos, e ao nos conhecer, muitas vezes a gente vai cair do cavalo, porque olhando para nós, olhando dentro de nós, nós não vamos encontrar nada que satisfaça a nossa própria vida. Então, se você vive para o dinheiro, se você é um workaholic, que trabalha de domingo a domingo, buscando dinheiro, ao encontrar com Cristo, vai ver que o dinheiro não te leva a lugar nenhum. Se você é uma pessoa que tem propósitos de vida e metas estabelecidas para essa terra, ao encontrar com Cristo vai cair do cavalo, porque Ele vai mostrar que não é só nessa terra que Ele tem bênção para te dar. A nossa perspectiva, a partir do momento em que a gente se encontra com a palavra de Cristo, com o próprio Cristo, muda, porque a gente entende que nada é terreno, tudo é eterno, dentro daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Então, a ideia do tempo que vamos passar aqui na terra também passa a mudar.
e muitas vezes a gente fica cego e cai do cavalo. E outra coisa interessante nessa passagem é que Paulo estava indo para Damasco. Saulo, mal sabia ele que seria a maior viagem da vida dele. Saulo está indo para Damasco, ele não está fazendo nada demais, gente. Ele está fazendo algo que é cotidiano, que é litúrgico, algo ordinário. Você não precisa esperar o domingo para receber o batismo com o Espírito Santo. É na sua casa, lavando a louça, é no carro indo para o trabalho, é lá que o Senhor quer encher a sua vida. Saulo está em cima de um cavalo, indo para Damasco, cumprir algo que era um trabalho. Saulo não ouviu a pregação de Pedro, que salvou 3.000 pessoas. Saulo não estava ouvindo uma pregação no YouTube. Saulo está no caminho fazendo algo que talvez ele faria direto todo mês, e é ali que o Senhor se encontra com ele. E muitos de nós esperamos momentos para vir para a igreja, esperamos momentos sobrenaturais para se encontrar, quando o que o Senhor quer fazer conosco é nos encontrar no dia a dia, no ordinário, naquilo que nós fazemos todos os dias, e que muitas vezes a gente não presta atenção, porque nós não estamos atentos aos detalhes espirituais do que Deus quer fazer na nossa vida. E aí, em algum momento, você vai se encontrar com essa luz, vai cair do cavalo e vai ter essa cegueira espiritual, porque o Senhor vai fazer tudo ser ressignificado na sua vida. Enfim, o Espírito Santo é tão perfeito que enquanto isso acontece com Paulo, com Saulo, enquanto há essa transformação na vida de Saulo, o Espírito Santo está falando com um outro discípulo. Nós vamos ver então Ananias entrando nessa história. E Ananias não é um sacerdote, não é um profeta. Ananias não é aquela irmã do círculo de oração que você vai pedir oração achando que vai vir uma revelação. Ananias é um discípulo de Cristo. Ananias é talvez a pessoa que está do seu lado, que você nem imagina, vai orar pela sua vida e você vai ser curado. Essa mensagem nos mostra que existe uma responsabilidade de todos nós que somos chamados como discípulos. Que se estivermos disponíveis, o Senhor pode nos usar para transformar a vida de pessoas. Ananias então é um homem que está atento ao que Deus quer fazer na sua vida, de repente recebe essa mensagem. E Ananias conhecia Saulo e sabia da fama de Saulo. Vamos ler então Atos 9, do 10 até o 17. Enquanto tudo acontece na vida de Saulo, olha só o que acontece ali em Damasco. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias, vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Até o 17. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Deus quer usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Talvez aquela pessoa no seu trabalho, aquele seu parente relutante, que você nem imagina que possa se render ao Evangelho, está esperando uma oração, um abraço, um estender da mão. Talvez aquela pessoa que você imagina que seja a última pessoa que pode se converter, está esperando um Ananias na sua vida, para que seja salva e transformada também a vida dela. Deus usa então Ananias e dá uma nova direção, e aí começa então a virada na vida de Saulo. Agora começa a virar, o S começa quase a virar um P ali. Ele começa a ser conhecido então como homem transformado. E nós vamos ver que essa transformação custou muito para Saulo. Não se esqueça de quem Saulo era, do que ele tinha feito, de como ele era visto pelas pessoas.
Mas quando a gente encontra com a luz de Jesus, não importa quem você foi, não importa o que você fez, porque Ele está disposto a te fazer uma pessoa nova. Atos 9, do 18 ao 22, eu quero ler com vocês o resultado desse encontro de Saulo. Atos 9, 18 ao 22, nós começamos a ver algo que começa a acontecer na vida de Saulo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. As pessoas agora olham para Saulo, não veem mais um homem cruel, mas não era ele que estava perseguindo os cristãos e agora está pregando sobre esse Cristo? As pessoas olham para nós e esperam ver esse tipo de mudança. Não era ele, não era ela que fazia isso, não era ele, não era ela que falava isso, e agora houve algo que parece que mudou de dentro para fora, e a forma como a gente fala, a forma como a gente se relaciona, passa a ser transformada, e não é só num post no Instagram, e não é só para onde eu vou, mas é o que eu encontro todo dia dentro do meu coração, quando eu dobro os meus joelhos para orar e encontrar com o Senhor. O amor que transforma de verdade, nos leva a esse processo, que foi grande na vida de Saulo, e a mudança foi tão grande que os judeus, que começaram a considerar então Saulo como um traidor. Esse Saulo que antes perseguia e nos trazia presos os cristãos, agora é um traidor da lei, porque agora ele se juntou a eles. Eles começam a testemunhar essa transformação. Saulo então ele precisa sair ali de Damasco, daquela região onde estava, porque queriam matá-lo, o texto vai dizer isso, e ele volta para Jerusalém para se juntar com os discípulos. E Saulo começa a vivenciar a transformação e o crescimento que Deus dava não só a ele, mas a toda a igreja. Veja, quando nós somos pessoas transformadas, se você canta no coral, se você toca na orquestra, se você é um pastor, se você serve no estacionamento, quando nós somos transformados, a nossa realidade também é transformada. O Senhor não está interessado só em salvar a sua vida, mas a sua família, as pessoas no seu trabalho, as pessoas no seu bairro, no seu prédio. Quando a nossa realidade é transformada, Deus nos dá um novo nascimento, e como igreja nós nos fortalecemos. O Senhor está interessado em transformar não apenas pessoas, mas famílias, realidades que talvez foram condenadas. O Senhor está disposto a salvar Saulos, que vão mudar a história, não só daquele povo, mas da história da igreja inteira. Veja só, Atos 9, do 26, pulando um pouco, vamos para o 26 ao 31, vendo que essa transformação alcança não só Saulo, mas toda a igreja. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Até o 31. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Realidade sendo transformada através de uma vida. Fique de pé se você puder, em nome de Jesus. O que a história de Saulo tem a ver conosco então hoje, aqui na DR 2025? Esse homem que teve um encontro com o amor, um amor que transforma, e não apenas numa camada superficial, mas um homem que é transformado completamente. A transformação em Saulo me traz 3 observações. Primeiro, ele foi transformado na sua visão.
Antes via o mundo com crueldade, agora vê os olhos com os olhos da graça. Antes um homem que era sanguinário, que era frio, agora passa a ser muito mais compassivo, um homem amável. Deus muda a visão de Paulo, porque era necessário que os olhos que viram tudo aquilo, Estevão sendo apedrejado, um homem que consentiu com a morte de um cristão, agora via a pessoa sendo salva pela pregação do seu evangelho, da sua pregação. Deus também transformou Paulo na sua identidade, de perseguidor a perseguido, de opressor a servo. O homem que perseguia, agora passou a ser perseguido. Um homem que afrontava os cristãos, agora tinha que viver escondido, fugindo para continuar pregando o evangelho. A nossa identidade é completamente transformada como olhamos para Cristo. E além disso, Ele nos dá um propósito. Saulo foi também transformado no seu propósito, de destruir a igreja para edificá-la. Olha só o que diz em Gálatas 1, 22 ao 24. Esse Saulo que queria destruir a igreja, matar os cristãos, é o mesmo Saulo que escreve isso, é agora Paulo que escreve. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Saulo, agora se tornando Paulo. Uma mensagem que antes destruía, agora salva. Salva no caráter, porque Deus começa a fazer com que o seu tempo, os seus olhos, as suas palavras, tudo seja transformado. Salva no caráter, porque a mansidão, o domínio próprio, o fruto do Espírito, começa a tomar conta da vida de Saulo, começa a tomar conta da nossa vida. Salva no propósito, porque agora a gente não vive mais para nós, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas é o que Cristo quer em mim, é o que o Espírito me direciona a fazer. Então muda completamente a minha direção, e muda principalmente o nosso destino, porque a eternidade agora não é só a esperança, mas a eternidade não é mais deste mundo, a eternidade é uma realidade para Saulo. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe o que ele quer, e ele avança nesse destino. O encontro e o amor que transforma mudou completamente a vida de Saulo. E agora Paulo, que em 2 Coríntios capítulo 5, 17 vai escrever: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. A transformação de Paulo, como eu disse no começo, como João Batista pregava, vem do arrependimento, da metanoia, a mudança de direção e a produção de novos frutos. Um homem que perseguia cristãos, o homem que desejava acabar com a igreja, se torna o maior autor do Novo Testamento, se torna o homem que mais escreveu no Novo Testamento para a nossa edificação. O homem que foi mudado e transformado, agora está transformando. No que nós temos sido transformados, no que nós temos sido alcançados. O que o amor de Deus realmente tem feito na nossa vida, se não for simplesmente vir aqui todo domingo e sentar? O que Deus tem feito na sua vida na segunda-feira, na terça, na quarta, quando você está com a porta fechada e ninguém está te olhando? O amor de Deus, Ele transforma a história. Durante a história da igreja, nós vamos ver que o amor de Deus alcançou homens como Saulo, homens cruéis, e que transformaram para sempre a história da humanidade. No primeiro século, por exemplo, os cristãos passaram a resgatar bebês abandonados nos lixões do Império Romano. Criaram os primeiros hospitais e abrigos para viúvas e pobres. Aboliram práticas como gladiadores e o infanticídio. O amor de Deus transformou não somente homens, mas a realidade da humanidade, a realidade de um país, de um reino. A reforma protestante começou, e com a reforma protestante tudo foi ressignificado. A reforma protestante se ressignificou a cultura. A partir da reforma protestante, da vida de homens como Lutero, nós temos o modelo de escola que existe hoje, um professor ensinando dentro da sala de aula. Nós temos a imprensa, que foi para que as pessoas pudessem ler mais, e ler a Bíblia e saber o que a Bíblia estava falando. Através da reforma protestante, a nossa percepção, a nossa sociedade foi transformada, e foi pelo amor que transforma.
Porque Lutero, Agostinho, todos se encontraram com um Deus, com um Jesus que transforma e transformou a sua vida. E eles lutaram para que não apenas a igreja fosse transformada, mas a sociedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos Martin Luther King, nós tivemos também William Seymour na rua Azusa, homens que lutaram contra a segregação racial. Igrejas onde brancos e pretos não podiam conviver, passam agora a ter louvores, pregações em conjunto. Homens que agora eram separados por muros de etnias, estão abraçando e celebrando a Deus juntos. O amor que transforma, transformando a realidade. O amor que transforma, transformando a sociedade. O amor que transforma, transforma a nossa geração. E a pergunta que fica, esse amor que transforma, terminando, concluindo essa série, como está transformando a DR para transformar Barueri, para transformar o Brasil? Talvez saiam daqui soluções que a sociedade ainda nem encontrou, para que a nossa sociedade seja abençoada, através do que o Espírito Santo vai fazer nessa igreja. Foi através de Paulo, de Saulo, que a igreja foi direcionada a caminhos que nem imaginavam. É através de mim e de você que Barueri vai ser direcionado para um caminho de salvação, e não apenas salvação superficial, mas de mudança de rota. É através de você que o seu prédio, a sua vizinhança pode ser transformada, porque o Espírito Santo colocou em nós uma mudança completa. E ao olhar para a cruz de Cristo, ao testemunhar a luz de Deus em nossa vida, a nossa vida não pode continuar a mesma. A nossa realidade é completamente transformada. Então Deus não está interessado nos dados do IBGE, em quantos cristãos o Brasil tem, de forma superficial, mas Ele quer saber quantos corações estão sendo transformados. Deus não quer saber quantas igrejas estão abrindo, qual a placa da sua igreja, mas Ele quer saber como está o seu coração diante da cruz. Quantos pecados você tem abandonado? Quando você olha para 2024, quais são os costumes e hábitos que você abandonou e hoje você caminha melhor dentro da palavra? Quando o amor de Deus nos transforma, nós ficamos melhores, não apenas para nós, mas para o mundo ao nosso redor. A sociedade pode ser transformada se nós formos ser transformados, amém? Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. E se existe alguém aqui nessa igreja hoje, talvez você entrou por aqui desavisado e nem é cristão, nem é crente, veio por um convite de alguém, talvez com outras intenções, mas nessa noite, a luz do Senhor está brilhando sobre os seus olhos. Nessa noite, assim como Saulo, você estava para um caminho, mas veio parar aqui dentro. Eu quero te convidar agora em nome de Jesus. Se existe alguém que ainda não conhece esse caminho, se existe alguém com quem a palavra falou nesse momento e precisa entregar a sua vida, quer viver de forma diferente e transformada, eu quero te convidar aqui em nome de Jesus para que nós possamos orar por você. Se existe alguém aqui hoje que entrou por essa igreja e ainda não tomou uma decisão de continuar no caminho de Cristo, assim como Saulo que foi transformado, eu quero te convidar para experimentar a transformação que o Senhor vai fazer nessa cidade a partir dessa noite. Em nome de Jesus, se você está aqui, se manifeste, receba essa oração. Nós queremos que a sua vida seja transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Continue com os olhos fechados, eu quero orar com você. E eu tenho um segundo convite para fazer. E esse convite talvez seja um pouco mais impactante, porque talvez você está aqui na igreja e você acha que está tudo bem ser como você é. Talvez você está cansado já, desanimado, desgostoso da vida. Talvez a morte invadiu os seus pensamentos dos últimos dias. Mas essa noite o Senhor me diz que existem Saulos aqui que precisam ser encontrados no meio do caminho. O Senhor não te trouxe a esse mundo para permanecer como você está. Deus quer transformar. Por mais que você pense, eu nunca vou conseguir ser transformado, imagina mudar o meu caráter, o meu jeito, não tem como isso acontecer. Nessa noite o Senhor quer transformar não só a sua vida, mas a sua família. Então, independente se você já é cristão há 10 anos, há um dia, eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que quer ser transformado, você que não aguenta mais viver como está vivendo, vem aqui, nós queremos orar por você, queremos fazer uma oração juntos. Você que serve na igreja, talvez em algum ministério, mas já faz um tempo que não consegue mais orar,
ouve louvores e não sente mais nada, sai da igreja, vai para casa e está cansado dessa vida, em nome de Jesus, essa noite o Senhor preparou um caminho para a transformação de pessoas, e é através dessa transformação que Ele vai transformar a nossa igreja, em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que estão aí, talvez segurando, relutantes, pensando talvez no que as pessoas irão falar, mas eu quero te lembrar, Saulo foi um homem que tomou uma decisão, Saulo foi um homem que encontrou com a luz, e a partir da luz, a Bíblia diz que ele começou a pregar o Evangelho. Logo em seguida, as pessoas olhavam para ele e nem reconheciam mais. Eu quero dizer em nome de Jesus, a partir dessa oração, talvez as pessoas nem te reconheçam mais, porque você em nome de Jesus vai ser ungido e cheio do Espírito Santo, assim como Saulo. Então em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem orar. Ore conosco aqui. Se você tem alguém perto de você, ore por essa pessoa, abrace essa pessoa. Permita que o Espírito Santo de Deus se manifeste nessa noite. Aleluia, cante. Irmãos, eu não me dou por vencido, porque o Senhor ministrou o meu coração que tem pessoas aqui que precisam de transformação. Continue com seus olhos fechados, vem aqui à frente. Maridos que antes eram adúlteros não serão mais adúlteros, pessoas que tinham vícios não serão mais viciadas, mulheres que eram relutantes não serão mais assim, porque há transformação nessa casa essa noite. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E quando o Espírito Santo de Deus enche o lugar, há transformação. Talvez o inimigo está lutando no seu pensamento, te dizendo para você não vir à frente, porque vai ser só mais uma vez, só mais um domingo. Mas em nome de Jesus, eu creio que hoje é o dia que o Senhor marcou para encontrar com Saulos aqui na DR. Hoje é o dia que Deus encontrou para mudar a sua rota, o seu caminho. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Você que é líder de NE, você que é pastor, pastora, nos ajude em oração aqui pelas pessoas que virão à frente. Permita que o Senhor use a sua vida, profetize e ore por ela. Permita que o Senhor abençoe a sua vida e que você sinta no coração de alguém que precisa de oração nesse momento. Talvez alguém está relutante em sair do seu lugar, mas você que é pastor, pastora, ministro, pode alcançar essa pessoa em oração. Então vá agora, dê um abraço, permita que o Senhor use a sua vida nessa noite. A nossa igreja precisa ser transformada, porque transformados iremos transformar. Em nome de Jesus, nós queremos orar aqui, dentro do tempo que ainda temos, mas eu preciso de pessoas que estão disponíveis para ser transformadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a realidade da sua vida vai ser transformada, a realidade da sua família vai ser transformada, a realidade da ADR vai ser transformada, a realidade de Barueri vai ser transformada, a realidade do Brasil, a realidade do mundo vai ser transformada, não porque podemos alguma coisa, mas porque fomos transformados. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus, caia por terra agora tudo aquilo que invade a mente dos crentes, tudo aquilo que invade sua cabeça, te dizendo que você não é capaz, te dizendo que você não pode, te dizendo que você vai passar vergonha. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te conduz até aqui agora, em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo, receba o dom de profecia, receba o dom de palavras, em nome de Jesus. Receba os dons do Espírito Santo, porque haverá transformação na sua casa.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você que pode orar por alguém, ore por alguém nesse momento.